Nós paramos no dia 4, né? Verso 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Então você tem aí a criação dos seres aquáticos e dos seres alados. Tudo a ver com a evolução, que diz que os seres terrestres eles vêm do mar, né? Claro que não, né? Então Deus agora ele vai começar a povoar o cosmos, a terra que ele criou. Ele vai preparar o cenário antes dele colocar o homem lá, o homem comandar a parada toda. Então Deus cria todos os animais aquáticos e todos os animais alados segundo as suas espécies. A expressão aqui, espécie, se eu não me engano, minha esposa estava me explicando isso, que ela sabe a nomenclatura. Eu já estudei isso, gente, mas às vezes a gente esquece o vocabulário. Espécie aqui não é espécie do tipo... Seria mais o tipo do que a espécie. Quem lembra das aulas de biologia aqui, de evolução? Saulo. Fala, Saulo. Da taxonomia lá. Tem várias espécies, mas o tipo é o cachorro. Isso, canino. Exatamente, a palavra é tipo, não é? Obrigado. Então, é o tipo. Aqui Deus não cria, sei lá, 300 tipos de 200 espécies de canino. Ele cria o canino básico, o felino básico. Quer dizer, não nesse momento que ele não criou os seres da terra. Isso, exatamente. A partir de um tipo, ou seja, a partir o pássaro original deu origem a todos os pássaros. A baleia original deu origem a todas, não sei, o mamífero aquático original deu origem a... Tem uma relação, porque aí você vê a sequência do texto. O que ele fala para os peixes e para os animais, para os seres aquáticos e para os seres alados? Multipliquem-se e encham a terra. Multipliquem-se e encham a terra. Então, eles vão se reproduzindo. Agora, por que há tanta variação se você tem um tipo só? Evolução? Uma coisa aparentemente fica clara. Adaptação. Adaptação. Vamos supor que isso eu aprendi. Então, cara, teve um curso que eu fiz com um geneticista muito legal. Tem um livro chamado... Como que é o nome do livro agora? Não. Não tem em português ainda. Traced. Traced seria alguma coisa do tipo algo que foi traçado. Esse geneticista, ele é um geneticista, ele é americano, ele fez parte, ele é da Universidade de Harvard, se eu não me engano, e ele fez parte de grupos de estudo do projeto Genoma e de um outro projeto. Na década de 90 e no início da década de 2000, foram feitos 2 grandes estudos de mapeamento genético da humanidade. E esses 2 grandes estudos coletaram muitos dados. Eles passaram anos coletando dados do maior número possível de grupos étnicos no planeta. E aí, esses dados genéticos, eles são colocados num banco de dados e eles, então, são acessados por estudiosos. Os resultados desses estudos, eles começam a surgir agora, nos últimos 10 anos. E nesses últimos 10 anos, muitos resultados desses estudos genéticos têm mostrado que muito do que a antropologia promoveu nas últimas décadas, dos 2 últimos séculos,
estava errado, algumas coisas estavam certas, mas muitas coisas estavam erradas. Porque imagina um antropólogo ter que traçar a linhagem genética de alguém a partir de dados externos, a partir de evidências materiais, literárias e tudo mais. Fica um pouco difícil, a partir de hipóteses que são formuladas, umas delas sem pé nem cabeça, outras até interessantes. A genética, ela trouxe uma nova perspectiva sobre esses estudos, porque ela de fato consegue traçar a origem genética de alguém. E aí os estudos da genética têm demonstrado que tem confirmado algumas hipóteses, algumas teorias, né? Por exemplo, de fato, os seres humanos vêm de 3 pessoas, de 3 linhagens só. Tem aquele lance da Eva mitocondrial e do gene masculino, que mostra que os seres humanos vêm de 3 grupos de pessoas, enfim, vem todo mundo no mesmo lugar. Tem demonstrado que se você tem 2 pessoas brancas, elas casam, elas têm um filho, não necessariamente esse filho vai ser branco. Esse filho pode ser na 2ª geração, o neto já pode ser uma pele mais escura, avermelhada, e daqui a pouco uma pessoa que tem uma pele mais escura, ela não necessariamente foi filho de pessoas que vieram da África e tudo mais. Isso tem se comprovado cada vez mais, tem ficado cada vez mais claro para o pessoal que trabalha na área da genética. E uma das coisas que tem se confirmado a partir da genética é uma ideia antiga que a genética promove, acho que nos últimos 40. A genética é uma ciência, é uma área nova da ciência, ela tem coisa de 40 anos, ou 50, se não me engano. Uma das coisas que a genética ensina que fica cada vez mais comprovada é que quanto mais próximo da matriz, o que é matriz? Matriz é o original, né? A matriz é o original. Tudo que vem da matriz, eu não sei a expressão, seria a cópia da matriz, né? Então, quanto mais próximo da matriz, mais perfeição genética uma pessoa tem. Então, o ser humano, tanto o ser humano quanto os animais, eles foram criados com uma perfeição genética. À medida que eles vão tendo filhos e as gerações vão passando, essa perfeição genética ela meio que vai se diluindo. E o ser humano chegou a um grau de diluição da carga genética que está próximo, acho que de 3%. Ou seja, nós seríamos 3% diferentes de 100 cães de afé, que são os nossos, de onde nós nos originamos. Então, cerca de 3%. Só que essa perda de pureza, de carga genética, essa diluição da carga genética, ela vai gerando alterações. E essas alterações envolvem cor dos olhos, cor da pele, tipo de cabelo e também suscetibilidade a diferentes tipos de doença. Você vê muito isso em cachorro, em cães de raça pedigree. Você pega pedigree, é a origem, a família do cachorro, né? Você pega lá vamos imaginar um Rottweiler, um macho, que vem de pedigree assim, violento. Aí você fala assim, eu quero que uma cadela, que também vem de uma boa família, cruze com esse macho. Para eles terem um filho top, né? E aí você faz isso, aí você vai comprar um cachorro desse, é caríssimo. Né? O pessoal estuda a linhagem do cachorro e tudo mais. Aí nasceu aquele filho. Aquele filho, ele cresce, bonitão, perfeitão, ele vai se tornar um reprodutor também, ele vai engravidar uma outra cadela. E assim sucessivamente. Só que quando você chega lá para frente, algumas gerações depois, você começa a perceber que os cachorros que estão nascendo, eles não são tão fortes assim. Eles começam a ter alguns problemas. Eu acho que o Rottweiler, se eu não me engano, tem displasia, que é o problema da bacia. Eu tive cachorro com displasia. Eles já eram bem abaixo na linha sucessória. O labrador tem problema, tem algum tipo de problema, o Doberman tem algum... Todo cachorro de raça foi criado por alguém, com uma função. E todo cachorro de raça, ele passa por um processo de degeneração, ele se torna cada vez mais difícil ele ser perfeito, quanto mais gerações ele está distante da matriz. Isso acontece com seres humanos, isso acontece com animais. Aqui, esses primeiros animais, que são os tipos, ou seja, o primeiro mamífero aquático, o primeiro réptil aquático, o primeiro tipo de peixe, eles tinham a composição genética deles de maneira assim perfeita e plena. A mesma coisa com as aves. Então é assim que Deus criou, foi assim que Deus criou eles. E aí continua a história. Eles tinham que crescer, se multiplicar, né? voltando
ao verso 22, né? Então Deus os abençoou dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Passaram-se a tarde e manhã, esse foi o 5º dia. Agora vamos ao 6º. Então nos primeiros 3 dias Deus estabelece o pau. Nos últimos 3 dias, nos próximos 3 dias, ele coloca a vida. E aí vamos ao próximo aqui. Verso 24. E disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, no caso tipo, né? E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então Deus agora vai criar os caninos, os felinos, os equinos, os onívoros, a galera toda. Vai ser toda criada assim, de maneira básica. Que cor eles tinham? Que composição eles tinham? Será que o felino original ele era mais parecido com uma onça pintada ou com o gato que você tem em casa? Nós não sabemos, mas ele tinha uma pureza genética, ele tinha um potencial genético para dar origem, gerações depois, ao seu gato ou a onça pintada, que é o animal mais bonito do mundo, né? Se você discordar, você está errado. E aí, Deus viu que ficou muito bom. Verso 26, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Opa, agora Deus vai criar alguém que não é como os animais. Você viu que ele criou, ele falou alguma coisa sobre imagem e semelhança quando ele criou os seres aquáticos e os seres alados e os seres que andam sobre a terra? Mas agora ele fala que ele vai criar alguém conforme a sua imagem, segundo a sua imagem e semelhança. Alguém que vai ser como ele. Alguém que vai... O segundo felino, o primeiro felino, quer dizer, o segundo felino a nascer no mundo, não, o segundo, né? O primeiro não nasceu, ele foi criado. Deus criou o felino macho e o felino fêmea. O primeiro filho deles seria imagem e semelhança deles, mas não seria imagem e semelhança de Deus. Agora, o primeiro ser humano, ele já nasce como imagem e semelhança de Deus. Ele é diferente, ele é um ser especial. E por que ele é um ser diferente e especial? Porque ele vai cumprir uma função que nenhum outro animal cumpre. Ele será um sacerdote. Ele será um sacerdote que cuidará da criação para Deus. Ele será um mediador, ele vai ser o cara que comanda o planeta Terra. É o cara que que guia o planeta Terra em direção a Deus. É o cara que conduz o planeta Terra, a natureza e os animais a sua função, que é a função de adorar o Senhor, de existir para a glória do Senhor. Domine ele sobre os peixes. Você não vê Deus falando isso sobre animal nenhum, dominar. Nem o Tiranossauro Rex Deus mandou dominar sobre os outros dinossauros. Mas aqui ele está falando, professor, o Tiranossauro Rex existiu. Bom, dinossauros existiram. Se eles foram exatamente como o pessoal fala, é outra coisa. Mas se eles existiram, eles existiram. Daquele tamanhão todo, com aqueles ossos todos. Bravo daquele jeito. Talvez não, né? Porque eles eram legais antes do dilúvio. Então, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então Deus criou o chefe agora, o líder, o ser humano. O ser humano, ele existe para dominar. Quer dizer, o que é ser imagem e semelhança de Deus? Vocês sabem? Vocês estão estudando teologia sistemática, mas já chegaram em antropologia? Não. Tá. O que você imagina que seja imagem e semelhança de Deus? Fala para mim. Espelhar e espalhar. Espelhar e espalhar, que é a ideia de... Elda Ribeiro já falou isso para vocês, né? Espelhar e espalhar. Quais são? Quando você estiver estudando teologia sistemática, você vai ver que se você pegar 15 livros de teologia sistemática, os 15 autores vão acrescentar alguma coisa. Não que eles estejam errados, mas muitas das coisas que se falam sobre ser imagem e semelhança de Deus, elas são derivados do original.
São derivações daquilo que é ser imagem e semelhança de Deus. Na base, ser imagem de Deus é procriar, criar e dominar. Deus criou um ser que tinha as habilidades que ele tem. A habilidade de procriar. Deus procria? Deus procriou em algum momento da história? Não. Quer dizer, sim, só que não. Não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. Não é isso. Deus procriou em que sentido? Ele criou alguém como ele. Procriar é fazer alguém como você. Deus criou um ser que era uma cópia dele. Um filho dele. Ele procriou. Os seres humanos, Deus procriou, certo? Não por meio como os seres humanos procriam. Mas ele procriou? Ele criou alguém como ele? O ser humano procria? Alguém como ele? Por exemplo, se você olhar para o meu filho Samuel é uma cópia minha. Se você olhar para o Amós é muito parecido com a mãe dele. Emma já é uma mistura. Desbloqueie seu smartphone. Não, eu não vou Atualize suas configurações da tela de bloqueio. Obrigado, explicou muito. Então, procriar. Beleza. Criar. Deus cria? Sim. O homem cria? Sim. Qual a diferença? Um é ruim e o outro é bom. Deus cria do nada, o homem cria daquilo que foi criado. Deus cria perfeição. Não, mas eu estou falando antes do pecado. Antes do pecado. Deus cria, o homem cria. Beleza. E criar aqui, gente, é criar qualquer coisa. Quando o homem criou um computador, ele estava espelhando a sua imagem e semelhança de Deus. A habilidade de criar a partir daquilo que foi criado. E dominar. Deus domina? Quem é que deu nome ao dia e à noite, ao sol e à lua? Foi Deus, né? O homem domina? Isso é ser, na base, isso é ser imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro animal é como Deus. Os animais procriam? Os animais dominam? Não. Eles são dominados. Eles podem até dominar o território deles, mas eles não dominam a criação. Os animais criam? O castor cria represas. Já viu o castor criando represas? É impressionante, né? O João de Barro cria a casa dele lá. Eu vi um passarinho costureiro esses dias, eu estava lendo no Devocional das Crianças lá, que é um devocional chamado Maravilhoso, todo no Bultinho a gente está usando isso, está acabando já. Teve um dia que foi sobre um passarinho lá que ele é costureiro. Eu não acreditei, eu fui no YouTube descobrir se existia esse raio desse passarinho mesmo. Coisa impressionante, o passarinho costura, gente, ele costura. O ninho dele é costurado, ele bota a linha no bico e ele vai costurando mesmo e fazendo linha a casinha dele. Agora, aquilo ali, agora, ele costura por instinto, ele foi programado para aquilo. Assim como o João de Barro foi programado, assim como o castor foi programado. Eu vi um vídeo uma vez de uma mulher que resgatou um castor, bebezinho. A vida dela se tornou um inferno. Porque ela mostrando o vídeo, o castor, ele pegava tudo dentro de casa e represava o corredor. Ele bloqueava o corredor da casa, ele bloqueava os lugares da casa porque ele tinha que criar represa. E aí os vizinhos se juntaram, construíram um lago artificial para o castor, na verdade 2 lagos. Um lago mais alto, um lago mais baixo, tipo 2 piscininhas, né, que se comunicavam. Para o castor poder construir uma represa de um lado para o outro. Porque está no instinto dele. Eu tinha uma estagiária que trabalhou comigo que ela odiava castores. Ela vem de uma região lá onde tem muito castor e os castores eles prejudicam muito a lavoura, que ela falou. Enfim. O único castor que eu gosto é o castor de Andrade. Enfim. Deus criou um ser humano, um ser parecido com ele. E aí ele diz que ele vai dominar, e no versículo 27 nós temos o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou.
Assim como ele criou os animais macho e fêmea, ele cria também os seres humanos macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus. Então, eles tinham como função chefiar a parada. O ser humano foi colocado nesse mundo para chefiar. Então, quando o chinês constrói uma represa absurdamente gigante, ele pode fazer isso? Pode. Quando... Vamos pensar aqui. Quando os russos constroem uma fonte de, 20 km de distância, ligando o território russo à Crimeia, eles podem fazer isso? Não deveriam, mas podem construir uma ponte. Né? Quando um ser humano cria uma usina nuclear, ele pode fazer isso? Extrair urânio da terra e fazer... Pode, nós podemos usar a natureza como base para construir tudo. O ser humano pode criar zoológico? Pode. Tem certeza? Sim. Ó, câmera, são eles que estão dizendo, hein? Me cancela? Pode. O ser humano pode criar animal em cativeiro, desde que ele obedeça às leis e às regras, claro. Agora, o ser humano pode extinguir algum animal? Ele tem esse poder, ele não deveria, e aí já são as perversões. Né? O ser humano pegar, por exemplo, criar o urso panda em cativeiro, porque os pandas correm risco de extinção, e se eles não fossem criados em cativeiro, eles deixarem de existir, isso é uma forma interessante de você preservar um tipo de animal. Agora, você destruir todos os pandas não pode. Ainda tudo bem que assim, dá vontade depois que você assiste Kung Fu Panda, mas os pandas são lindos. Enfim. Deus tem o direito de extinguir animais? Ele extinguiu algum animal? Acho que sim, né? Imagina quantos animais morreram no dilúvio e nós não conhecemos. Tem isso também, né? Então, aqui nós vemos algo que é chamado na teologia de mandato cultural. Mandato cultural. Gênesis 1, 26 a 28. O que é o mandato cultural? É a ordem dada por Deus ao ser humano para que ele desenvolva a cultura, para que ele exerça o seu domínio sobre o mundo, se multiplique e estabeleça a cultura humana para a glória de Deus a partir daquilo que Deus criou. Isso é um mandato cultural. O ser humano, então, pode... Tudo que nós fazemos de bom é legítimo. Agora, tudo que nós fazemos de maneira pecaminosa... Sempre tem coisas boas que são construídas por conta do pecado, né? Às vezes o cara cria uma grande empresa que vai revolucionar o mercado e dá emprego para um monte de gente e ele faz isso simplesmente porque ele quer ficar rico. A motivação dele até pode ser equivocada, mas o impulso dele de criar, de fazer algo, é algo que nós não podemos negar, faz parte da nossa essência como seres humanos. Então, mandato cultural. E aí no verso 29 nós lemos o seguinte: disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Ou seja, Deus estabeleceu o ser humano como herbívoro. O ser humano, originalmente, é um ser herbívoro. E os animais? E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, homens e animais são criados herbívoros. Deus não deu a eles autorização para devorar outros animais. Não havia churrasco antes do pecado. O pecado, o churrasco é fruto do pecado. Churras veganas. Obviamente, não foi acostumado na evolução do princípio, mas Acho que deixou os animais têm que ter evoluído de alguma maneira. Por exemplo, esse leão começou sem comer carne, ele não tinha caninos, né? Tinha diferenças, por exemplo, como ele falou das... A gente não sabe, né? Mas tem aquela coisa da adaptação, né? Que eu mencionei antes, quando
Exatamente, um animal que chega, um pássaro que chega a um determinado lugar, ele começa a ter crias ali, algumas das crias dele vão se adaptar àquele lugar e outras não vão. Ou seja, no final das contas, só sobreviverão aqueles que têm as características daquele. Então, a evolução, o que se diz de microevolução, o que a Bíblia contesta, que Gênesis, o que pode ser contestado a partir de Gênesis, é o que se chama de macroevolução. De um tipo surgiram todos, tipo de um felino, sei lá, de uma enzima surgiram todos, de uma célula tudo se forma. De um primata original surgem chimpanzés e seres humanos. Isso é o que se nega, chama macroevolução. Agora, microevolução é de todos os felinos, do felino base surgem todos os felinos, do canino básico evoluem todos os caninos, isso aí não é negado. Quem defende criacionismo a partir da Escritura, a partir de Gênesis, não vai negar isso. Isso é até uma coisa inegável mesmo. Será que antes de comer carne todos os animais tinham canino? Sei lá. Será que é possível? Eu já vi gente defendendo essa tese de que, por exemplo, existiam os leões, sei lá, os animais eles matavam entre si, mas não com um fim pecaminoso. Então, por exemplo, Deus, a primeira vez que Deus mata um bicho por conta do pecado que dá as roupas para Adão e Eva. Então, tipo, no jardim, beleza, mas tipo, fora daquela região do homem, os animais ainda comiam os outros no sentido. Essa é uma questão muito difícil, que é debatida há séculos, né? Mas todo mundo é criado no mesmo lugar e todo mundo sai do mesmo. Adão conduz os animais. Adão deveria conduzir os animais ao mundo. Porque o que Adão faria? Ele cultivaria o jardim até que o Pangeia estivesse todo cultivado. E os animais iriam com eles. Mas essa ideia de que, mas os insetos morriam, mas animal tal, mas isso, a gente não sabe o que acontecia. Gênesis não está dando essas respostas para a gente, ele está simplesmente apresentando a ideia base. Mas não havia morte na criação ainda, antes do pecado. Né? A morte ela é consequência do pecado, pelo menos a morte do ser humano. E aí vem então, chegando ao final do texto aqui, mas ainda tem algumas perguntas para serem respondidas. Então, herbívoros. E assim foi, verso 31. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e amanhã, esse foi o 6º dia. 2 perguntas agora, que eu não sei se estava na cabeça do pessoal lá no Monte Sinai, mas talvez esteja na sua. Será que esses 6 dias aqui, eles são 6 dias de 24 horas? A palavra de Deus acredita nisso. Na declaração de fé da palavra da vida, ela diz isso, mas será que é isso mesmo? Será que tem uma razão para isso? A palavra para dia aqui, que aparece para dia, é a palavra hebraica Yom. Yom, ela aparece na Bíblia inteira. Você tem que analisar como aquele vocabulário, como aquela palavra é usada em outras ocasiões. Nós acreditamos, pelas evidências da própria Bíblia, que foi Moisés quem escreveu os 5 livros do Pentateuco, certo? É isso que nós recebemos da tradição do mundo antigo. E mesmo se mesmo para aqueles que acreditam que os 5 livros passaram por um processo editorial a parte de Moisés, eles não negarão que houve um processo unificado, processo editorial unificado, ou seja, a mesma pessoa, as mesmas pessoas organizaram esses livros. Se você analisar a palavra Yom, de Gênesis a Deuteronômio, você vai perceber que ela sempre significa um dia de 24 horas. Sempre significa um dia de 24 horas. E se você expandir para o restante do Antigo Testamento, você vai perceber que a palavra Yom, ela não é usada como dia de 24 horas em raríssimas exceções. E mesmo quando ela é usada assim, não se sabe, não existe um consenso sobre o significado. Por exemplo, o dia do Senhor é uma expressão que os profetas usam bastante. E é uma expressão tardia no Antigo Testamento. Dia do Senhor. O dia do Senhor, nós sabemos que é um evento. Agora, nós não sabemos se esse evento é um evento que ele se inicia e tem uma duração gigantesca, como por exemplo 1000 anos,
se ele tem uma duração de 7 anos, se ele tem uma duração de 3 anos e meio, se ele tem uma duração de 5 meses, se ele tem uma duração de 24 horas, ninguém sabe. Mas aí você está entrando numa outra, você está usando a palavra dia associada a um outro, você está transformando a palavra dia num conceito. Você está atribuindo um outro significado, você está demonstrando aquilo como um evento e não como um dia comum. Em Gênesis 1, não há em Gênesis 1, professor, é um poema, linguagem poética, figuras de linguagem, tudo mais. Em Gênesis 1, aliás, no livro de Gênesis, não há qualquer evidência que aponte para o uso da palavra dia sem ser um dia de 24 horas. E aí, tem duas questões. Primeiro, ou o autor, ele está dizendo para a gente, nesse poema, é um poema, tá? É um poema. Poemas têm figuras de linguagem. Nós veremos em Gênesis 2 que é uma prosa, que tem elementos ali que são mais bem explicados. Vamos dar um zoom na coisa. Né? Não há como dizer que em Gênesis o autor do livro use a palavra dia de outra forma que não 24 horas, um dia de 24 horas. Você pode dizer, ou Gênesis está dizendo que a criação foi criada, que o universo foi criado em 6 dias de 24 horas, ou você pode dizer, Gênesis está errado. Gênesis é só um poema. Ele está usando uma figura de linguagem, de maneira poética, ele descrevendo alguma coisa para ficar bonitinho. Não dá para você, teologicamente não, porque um dia ele pode ser uma era, uma era pode durar tempo indefinido. Não dá para você usar a palavra Yom em Gênesis para falar isso. Não dá para você usar a palavra Yom de Gênesis a Deuteronômio para falar isso. É quase impossível você usar a palavra Yom em qualquer outro contexto do Antigo Testamento para afirmar isso. Dia em Gênesis, dia no Pentateuco, dia nos livros históricos da Bíblia, é um período de 24 horas que houve tarde e manhã, tarde e manhã. É o ciclo de rotação da Terra, que ela olha para a Lua e depois ela olha para o Sol. E aí acabou. Aí vem uma questão, não dá para explicar de outra forma, dá para não acreditar. E aí isso tem que ficar muito claro. Dá para não acreditar. Eu gostaria muito que você acreditasse que o que está em Gênesis aqui é de fato o que aconteceu. Mas você tem todo o direito de não acreditar. O que você não tem o direito é de querer fazer isso aqui significar o que você acha que significa. Porque literatura nenhuma permite isso. Moisés escreveu isso aqui com um objetivo. Ele escreveu o que ele escreveu. E as pessoas que leram ou escutaram, que eles escutavam muitas vezes, as pessoas que leram ou escutaram, elas entenderam de acordo com a cosmovisão deles, de acordo com o mundo que eles viviam, de acordo com os conceitos que eles viviam. Mostrei para vocês aqui a comparação entre a cosmogonia egípcia e a cosmogonia bíblica. Eu falei um pouquinho sobre a cosmogonia da Mesopotâmia comparada com essa cosmogonia aqui. Está todo mundo dentro do mesmo universo de significado. Está todo mundo dentro do mesmo, todo mundo está lendo de forma parecida, só que com algumas nuances de diferença, porque uns entendem o mito, algo construído pelos deuses de maneira muito doida, e o povo de Israel entende como um evento já no tempo, que a criação, segundo Gênesis 1, ela não acontece no tempo imemorial, ela não acontece como um mito fora do tempo cronológico. Pelo contrário, a partir do momento que Deus fala, haja luz e houve tarde e manhã, primeiro dia, isso já estabelece o tempo. A criação, ela acontece antes do tempo começar, mas ela dá origem ao tempo. Tempo e matéria, elas estão totalmente relacionadas dentro da cosmogonia de Gênesis, diferente da mitologia dos povos daquele mundo. Então dá para você acreditar, dá para você não acreditar, o que não dá é você dizer que o texto está dizendo algo que não está dizendo. Então essa é a primeira questão. Os dias de Gênesis são dias literais ou são eras ou são figuras de linguagem? Para o autor, para o primeiro leitor, eram dias de 24 horas.
Agora, para o leitor secundário que está lendo séculos depois, aí a pessoa vai acabar atribuindo o significado que ela quiser atribuir, a não ser que ela faça a exegese do texto e chegue à conclusão de que o texto está dizendo o que ele está dizendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, entre os versos 1 e 2, não sei se vocês já ouviram falar da teoria do gap, do vácuo, da lacuna. Deus cria no primeiro dia, ele haja luz, ele organiza o universo, e aí o caos se estabelece entre o primeiro e o segundo dia. Algo acontece entre o primeiro e o segundo dia, ou seja, você tem a criação perfeita, entre a criação e o primeiro dia, você tem a criação perfeita, e aí você tem um caos, alguma coisa que acontece no cosmos, e aí Deus tem que recriar tudo de novo. Tem gente que vai dizer que entre Gênesis 1 e 2, Satanás foi lançado na terra, e a queda dele no mundo, a chegada dele ao mundo causou o transtorno total e completo. Gente, nem o Morgoth fez isso lá quando ele sai da presença de Ilúvatar e vem para Arda para causar o caos. Né? Aí agora eu falei para os nerds, né? O pessoal que faz assim, já identifiquei quem são os nerds da sala. Gente, então, tem uma teoria, a teoria do gap. Aí eles falam assim, quanto tempo se passou entre Gênesis 1 e 2? Se passaram eras e gerações. O texto, essa teoria é uma teoria meio que moderna. Né? Ela já existia no mundo antigo, já entre alguns pais da igreja gregos, já existia. Só que esses caras, eles ignoram o sentido do hebraico, o sentido do poema. Que está falando que a coisa ali era uma sequência, não tem essa interrupção. Então a teoria do gap, ou a teoria do vácuo, a teoria do caos, desculpa, entre Gênesis 1 e 2, literariamente ela não se sustenta. Teologicamente, ela pode até ser defendida, mas o cara tem que fazer. Quando você ouve o cara tentando defender a teoria do caos, você ouve a música dos Trapalhões no fundo, né? Você já foi ao circo? Tem aquela música que toca quando o malabarista, tá, os palhaços entram, o cara está te explicando que você está ouvindo aquela música na sua cabeça. O cara tem que fazer um malabarismo violento. A leitura natural, a leitura literária, ou seja, o que o texto está apresentando para a gente, é simplesmente uma sequência de eventos que não tem esse intervalo. As coisas vão acontecendo em ciclos de 24 horas até que tudo se forma. E aí primeiro, Deus organiza o cosmos, e por fim, nos 3 primeiros dias, Deus organiza o cosmos, e nos 3 dias seguintes, ele coloca a vida no cosmos. Planta, animais e seres humanos. E agora a criação está pronta. Está tudo pronto. E assim termina Gênesis 1. Alguma pergunta sobre isso? Uma outra coisa que você já tenha ouvido da parte de alguém? Você tinha falado que nos livros históricos só tem a presença da palavra em um. Mas aí, tipo, se você vai nos livros proféticos ou Apocalipse, tem outra palavra? Então aí está muito mais. Não, a palavra Yom, dia, ela aparece no Antigo Testamento inteiro. A palavra grega é Hemera, no Novo Testamento. Então, em Apocalipse apareceria Hemera. Então, a palavra dia, no Antigo Testamento todo, o seu sentido básico é um dia normal, um dia de 24 horas. Quando ele é qualificado por dia do Senhor, aí você tem que entender o que aquela qualificação significa literariamente. Dia do Senhor, mas mesmo assim não há consenso sobre o que aquela qualificação significa. É um evento de 24 horas, é um evento que vai ter um longo tempo. O que é aquilo ali? É uma manifestação de Deus sobre o mundo? É difícil. Eu tenho a minha preferência, não é que eu tenho a minha própria interpretação, não é isso. Eu fecho com aqueles que dizem que o dia do Senhor é o evento que começa em um dia determinado. Ele pode se estender por um tempo. Aparentemente ele se estende por semanas ou meses, onde Deus vai limpando, vai julgando os seus inimigos. Mas ele começa em um dia, determinado dia, sei lá, 31 de fevereiro de 2047, não sei. Ele começa. Só para dizer que eu não errei a data, porque 31 de fevereiro não existe.
e pelo andar da carruagem, vai ser difícil nossa geração chegar a 2047, mas tá bom. É triste isso, né? Que isso? Por que, professor? Você recebeu alguma informação privilegiada? Não, porque eu sou pessimista. Eu queria viver até 2051. Eu queria, pelo menos, até assim, se eu puder viver mais, está ótimo, mas se eu tivesse que morrer antes, eu queria morrer em 2051. Sim. E onde ficaria a criação dos anjos aí? Ótima pergunta. Não há, a criação dos anjos, ela ocorre fora do tempo. Lá em Jó, eu não lembro, cara, fugiu do capítulo. Jó tem um trecho que ele diz que enquanto Deus criava o cosmos, os anjos, eles se alegravam com a criação. Ou seja, os anjos já existiam quando o cosmos foi sendo criado. Agora, nós não sabemos, em relação ao cosmos, se os anjos caem quando o tempo já existia, ou se alguns anjos caem quando o tempo já existia, ou se eles caem antes do tempo existir. O que não dá para falar é quanto tempo depois da criação dos anjos o mundo foi criado. Essa pergunta não tem como ser respondida porque não tinha tempo, né? Mas a questão da Trindade. Eu não estou ouvindo. Puder falar mais alto? Eu tenho uma pergunta sobre a Trindade. Chico fala que vai criar a nossa imagem, beleza? Só que tem a questão, tipo, Espírito Santo e Pai, como é que são espíritos? Então, meio que criou a imagem de Cristo só de Cristo, ou, tipo, tinha, tipo, só características do Pai, ou coisa assim? Boa pergunta, porque ele fala façam. Primeira coisa, primeira parte da pergunta, façamos. Por que Deus está falando façamos aqui? Se você ler Gênesis só à luz do Antigo Testamento, no Antigo Testamento os judeus não conseguiam, eles não tinham uma formulação da Trindade. Eles não conseguiam perceber essa coisa de Trindade. Na teologia deles, Deus era o monoteísmo absoluto. Quando Deus fala façamos, para o judeu, a interpretação seria uma linguagem chamada de plural majestático. Sua majestade, vossa majestade. Pô, é uma pessoa só. Por que você está se referindo ao cidadão lá, ao rei da Inglaterra, como na terceira pessoa, como se fosse um plural? Você intensifica a dignidade da pessoa, ocupando aquele cargo, utilizando a linguagem na terceira pessoa e no plural para ela. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, seria mais ou menos isso. Numa interpretação meramente judaica de monoteísmo absoluto. Agora, você precisa, quando você chega ao Novo Testamento, o Novo Testamento revela coisas que não estavam tão visíveis no Antigo. Você percebia indícios no Antigo inteiro, mas você não conseguia dar nome aos bois, porque você não tinha a linguagem necessária. No Novo Testamento nós percebemos, especialmente quando Jesus explica que Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. A Trindade. E aí, quando você tem o Novo Testamento e você lê Gênesis à luz do Novo Testamento, você percebe que quem estava ali era que Deus, Ele é trino. Então, o ser humano foi criado à imagem do Pai, à imagem do Filho ou à imagem do Espírito? O ser humano foi criado conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, ou seja, ele é a imagem de Deus. E Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. Então, aí entra naquela categoria de a nossa incapacidade de processar isso cognitivamente, né? Mas até que faz sentido, porque o ser humano ele não é criado. Se Deus fosse se Deus fosse um Deus único, tipo, se o monoteísmo fosse absoluto, Deus é uma unidade e acabou, você não teria macho e fêmea. Você só teria um ser humano, um tipo de animal. É muito engraçado você pensar o seguinte: se Deus não tem noção do outro, como é que Ele cria o outro? Como é que Deus criaria alguém diferente dele se a única referência é Ele mesmo? É aquela ideia do um ser é do outro. Eu só sei que você
é alguém, porque eu só sei que eu sou alguém porque eu olho para você e vejo que você é alguém também. Eu sei que eu sou uma pessoa porque eu tenho um referencial. Essa foi a crise de Adão quando ele nasce lá. Era só ele, tipo, ele viu que estava só. Então, se Deus é uma unidade absoluta, a lá do Islã, como é que ele cria o outro? Ele criou anjos, ele criou seres humanos, ele criou animais, porque ele tem o referencial do outro. Embora ele seja um Deus só, ele é um Deus em 3 pessoas. Como é que isso funciona na prática, a gente ainda não descobriu, mas está lá. E desde o século II, da era cristã, nós temos a formulação da Trindade. O Tertuliano de Cartago, século III, ele nasceu no século II, mas ele escreveu no século III. Né? O Tertuliano, ele formula a conceituação da Trindade. E aí no século IV, a formulação da Trindade do Tertuliano, ela é adotada como a versão final do entendimento sobre a Trindade, né? Lá no Concílio de Nicéia. Então entender que Deus ele é um Deus em 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Não há divisão entre eles, mas também não há confusão entre eles. Agora, como é que isso funciona pensando em termos materiais? É tentar botar o oceano dentro da cabeça, como diria o Agostinho. Né? Certo? Ou não, né? A pessoa não entende nada, então você está no caminho. Bom, vamos partindo para o capítulo 2 agora. Nossa, vai patrocínio já. Então, assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia, santificou porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, quantos dias levou para Deus criar o cosmos? 6 dias. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E no 7º dia, que era parte ainda da primeira semana, ele descansa, ou seja, ele cessa a sua atividade e ele vem visitar a sua criação. Ele vem ao templo ser adorado. Deus vem ao templo ser adorado pelo seu sacerdote. E ele santifica tudo, ele viu que tudo era muito bom e assim acabou. Agora a história vai começar. E aí se estabelece a semana de 7 dias. Quanto será que dura uma semana em Marte? Aqui são 7 dias. Verso 4. Já bateu o sino, mas... Agora a gente vai dar um zoom, gente. O capítulo 1, ele mostra a floresta. É aquela coisa bem distante assim. Ele mostra um geralzão. O quadro todo pintado. Capítulo 2, ele vai dar um zoom e vai contar a história da criação do homem e da mulher com a lente mais próxima possível. Então nós veremos detalhes. Professor, tem alguns detalhes que diferem. Há uma aparência de contradição. Supõe-se, há pessoas que dizem que há contradição entre Gênesis 1 e 2, entre um relato e outro relato. Só que se você fizer uma análise literária, lembrando que o autor ali estava literariamente explicando algo. No primeiro capítulo ele apresenta um poema, e esse poema ele olha para a floresta inteira. No segundo capítulo ele está trabalhando com uma prosa em que ele vai detalhar só a criação do ser humano. Então ele vai colocar detalhes que vocês vão ver no capítulo primeiro, mas que não estão em contradição um com o outro. Mas depois do intervalo a gente resolve.